O vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é um pouquinho polêmico. A escolha entre o curso de arquitetura ou engenharia civil. Pra gente que está prestando vestibular, ou pra quem está prestando vestibular nesse momento, é um pouco difícil escolher entre esses dois cursos, porque não fica muito claro para algumas pessoas a diferença entre eles. O que tem de bom num, o que tem de bom no outro, quais as dificuldades, o que o mercado de trabalho tem aberto pra gente. Então eu, que sou formada em arquitetura e agora faço engenharia civil, acho que tem um pouquinho de probabilidade de ajudar vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos conferir? Então, gente, pensando em ajudar vocês, eu tinha deixado lá no Instagram do blog uma foto perguntando quais as dúvidas de vocês em relação à escolha do curso de arquitetura ou engenharia civil. E vocês deixaram algumas perguntas que vão nortear esse vídeo, tá bom? Antes das perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com arquitetura, com essa escolha entre arquitetura e engenharia civil. A minha vida inteira eu soube que queria ser arquiteta, desde pequena, já contei essa história pra vocês no vídeo Por que Arquitetura. Só que quando eu cheguei no vestibular, começou um monte de pressão na minha cabeça, o mercado de trabalho não estava bom para arquitetura. A engenharia civil sempre teve muito destaque, né? É uma engenharia, então é um mercado mais forte. E o meu pai começou a me pressionar, o chefe do meu pai começou a pressionar falando que eu deveria fazer engenharia, algumas tias, alguns amigos mais próximos começaram a pressionar para eu escolher engenharia. E foi muito confuso para mim, porque eu já era técnica de edificações e eu não sabia qual profissão seguir, porque eu fiquei dividida entre o coração e a razão. O coração porque eu amava arquitetura, sempre quis ser arquiteta. E a razão porque eu sabia que o mercado de trabalho para engenheiro é mais forte. E essa realidade segue até hoje, gente. Óbvio que a arquitetura oferece um leque de possibilidades enormes. Você pode se especializar em diversas áreas, assim como a engenharia. Mas o reconhecimento profissional é diferente. Há um peso dentro da engenharia. É pesado, pesa na hora da escolha você ser arquiteto ou ser engenheiro. É fato que os engenheiros têm um reconhecimento maior dentro de algumas empresas. Eu vou falar sobre isso também nas perguntas. Então, eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura, terminei, fiz gerenciamento de projetos, uma MBA na Fundação Getúlio Vargas, e agora estou cursando faculdade de engenharia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Então agora eu vou começar a parte das perguntas. Uma pergunta que foi deixada lá na fanpage do blog é da Rayane Sintra. Ela deixou a seguinte mensagem: tenho muitas dúvidas quanto à diferença e semelhanças existentes entre esses cursos. Gosto muito de arquitetura por envolver mais artes e histórias e acabamento, mas a engenharia, por sua vez, me parece tratar somente do serviço bruto. Se você pudesse esclarecer o papel de um e de outro, considerando esses aspectos, eu gostaria muito. Bem, Rayane, a arquitetura, sim, envolve muito da arte, muito processo histórico, cultura, parte psicológica, né, que é lidar com os clientes. E a engenharia, você disse aqui que te parecia tratar somente do serviço bruto. Isso, eu acho que você está um pouquinho equivocada. Eu vou falar dessa diferença. A engenharia e a arquitetura andam juntinhos no processo. O que acontece? O arquiteto trabalha mais com a parte de concepção, no geral. Ele trabalha na criação, na parte artística, na parte que exige criatividade. E o engenheiro, normalmente, trabalha com execução, que é tornar viável todos os sonhos que o arquiteto concebe, né? Tudo que ele pensa. O arquiteto, então, no caso, se fosse uma linha de raciocínio, o arquiteto sonha, projeta, concebe o projeto e o engenheiro o torna factual. Ele não trabalha só com a parte bruta. Muitos engenheiros, grande parte, inclusive, dos engenheiros que eu trabalho, lidam com a parte de engenharia projetual, que é trabalhar na concepção do projeto. Mas o arquiteto, realmente, ele é dele o embelezamento do projeto, a noção lógica do projeto, a parte que é ergonômica do projeto, as leis, o que é habitável, o que é mais fluido, os traços do projeto. Então o arquiteto trabalha na concepção que é mais plástica, que é mais artística, que é mais normativa, e o engenheiro trabalha mais com a parte de cálculos, com a parte de combinação entre o projeto, que é a logística que une diversas disciplinas entre o projeto. O engenheiro faz essa conexão interdisciplinar, que pega a tubulação, a elétrica, o cálculo estrutural e junta tudo num projeto só. Então, a maioria das vezes,
o engenheiro fica com essa parte que é concepção executiva e o arquiteto com a concepção plástica. É o que eu tenho de experiência. No Instagram, a gente teve as seguintes perguntas. A Brum.paula, minha xará, deixou a pergunta: estou me formando em arquitetura e às vezes penso em cursar engenharia. Qual profissão te dá um melhor retorno financeiro? Paula, né? Vou te chamar de Paula. Paula, um beijo, obrigada pela pergunta. Paula, o CAL e o CREA funcionam com o mesmo piso salarial, mas não é toda empresa que paga ao arquiteto ou ao engenheiro o piso salarial. O piso salarial, na verdade, ele indica o mínimo, uma tabela mínima que o profissional de engenharia e arquitetura deveria receber. Porém, muitos arquitetos e engenheiros formados, recém-formados, aceitam trabalhar por menos, como trainee, para início de carreira. O que dá melhor retorno financeiro, dentro da minha experiência, da minha vivência, é realmente a engenharia. Os engenheiros, eles têm um reconhecimento maior dentro das empresas, eles têm planos de carreiras diferentes do arquiteto e eles, em determinado momento, eles começam a alçar um salário um pouco maior, a galgar um salário um pouco maior que o arquiteto, outras vezes esmagadoramente maior. Então, pela minha vivência, a engenharia tem um retorno financeiro melhor. É claro que você tem arquitetos como Rosenbaum que esmaga milhares de engenheiros, mas são poucos arquitetos que têm destaque de retorno financeiro no mercado, ainda mais aqui no mercado brasileiro. A Oliveira Kelly, que é a minha colega lá do trabalho, né, trabalha junto comigo, beijo Kelly, ela deixou a seguinte pergunta: qual das duas tem mais possibilidades no mercado de trabalho? Essa pergunta é um pouco complicada, porque eu percebo que a arquitetura é mais camaleoa no mercado de trabalho. O profissional da arquitetura consegue entrar em mais áreas. Porém, a demanda do mercado tem sido realmente por profissionais da engenharia. Então, eu acho que hoje em dia, no mercado atual, a engenharia tem mais possibilidades no mercado. A Cynthia Dalpoint colocou: sou engenheira, mas apaixonada por arquitetura. Penso em voltar e cursar arquitetura. O que você fez primeiro? Eu fiz primeiro arquitetura, Cynthia. Um beijo. Eu sempre quis fazer arquitetura e hoje que eu faço engenharia, que eu curso engenharia, eu tenho mais certeza ainda de que eu nasci para ser arquiteta. Eu amo mesmo arquitetura e eu sinto muita falta quando eu passo pelo corredor da arquitetura lá na faculdade que eu estou agora. Parece que eu estou indo para o lugar errado. Eu estar indo em direção à engenharia me deixa com um pedacinho faltando em mim. Eu quero ir para a sala da arquitetura, eu quero ficar fazendo maquete, eu quero ir na sala de desenho, então eu sinto saudades disso. Então eu realmente tenho certeza que eu escolhi certo de fazer primeiro arquitetura. Seu Jeito Sua Casa deixou a seguinte mensagem: um beijo pra você, minha linda. Por que você decidiu cursar engenharia civil depois da arquitetura? Então, sinceramente falando, pela parte racional, pela parte financeira. Eu quero muito alcançar um patamar melhor no meu plano de carreira. Quero muito alcançar um respeito maior das pessoas que me cercam. Na minha empresa, infelizmente, não existe mais o cargo arquiteto, então lá eu sou engenheiro 2 e eu trabalho com engenharia. E eu sofri um certo preconceito, porque eu não sou engenheira, não era engenheira, né? E sempre trabalhei com engenharia sim, verdade, mas eu não tinha o título de engenheira, então eu ser engenheiro na minha carteira de trabalho não estava legal pra mim. E aí eu decidi fazer engenharia civil, porque eu também acho que vai ser complementar às minhas formações já. Então foi por essa razão. Então, o 2015 Mais Leve, que é um Instagram de duas amigas minhas, a Aline e a Vivi, a Aline também é arquiteta, deixaram a seguinte pergunta: no que a graduação de arquitetura pode te ajudar no curso de engenharia civil? Pra mim ajudou muito, eu vou conseguir me formar bem mais rápido na engenharia civil do que um aluno normal. Eu eliminei diversas matérias da minha grade, fora que eu já tenho uma noção absurda de engenharia pela minha vivência trabalhando há 7 anos com engenharia. Então é muito legal, porque as matérias, as disciplinas de arquitetura e engenharia, elas casam, é incrível, assim, você chega lá, você já tem uma bagagem enorme da sua formação de arquitetura e você chega na engenharia para ver um lado que você realmente não se aprofundou na arquitetura, que é o lado de cálculo, as estruturas, a química, a física. Então é muito bacana isso, é realmente muito complementar, são duas faculdades muito complementares. Então, gente, pra você que ainda tem dúvida entre a arquitetura e a engenharia, só pra finalizar esse vídeo, eu queria deixar claro assim que, como eu, por exemplo, eu tinha muito medo da engenharia pela química, pela física,
tinha muito medo mesmo dessas disciplinas e por achar que eu não ia trabalhar com a concepção, e isso é muito errado, assim. Claro, tem muita física na arquitetura, também tem. Tem a parte de química que é um pouquinho mais difícil, mas são barreiras que você tem que transpor, como foi a matemática para muitos na 7ª série, como foi o português para mim a vida toda. Então, assim, é muito importante que você saiba qual é o seu objetivo, além do seu sonho. Porque se o que você almeja é galgar prosperidade, né, ter um retorno financeiro mais rápido, de repente a engenharia pode te ajudar melhor. Mas se o que você quer é concretizar o seu sonho, é trabalhar mesmo com esse lado mais artístico, com o psicológico dos seus clientes, sabe, realizar sonhos, a arquitetura te traz muito isso. Eu fico muito feliz quando eu posso realizar o sonho de um cliente meu, chegar na casa dele e transformar o espaço e ver a felicidade dele. E eu também me sinto muito feliz de entregar um navio, trabalhar com toda a engenharia naval. Então, são dois lados bem diferentes, mas ao mesmo tempo muito complementares. São dois cursos que andam juntinho. Então, se você está em dúvida entre engenharia e arquitetura, pensa bem em tudo aquilo que você gosta. É claro que para fazer arquitetura, muitas faculdades também exigem o THE, que é um testezinho de desenho. Vou falar melhor sobre isso no outro vídeo. Então, assim, se você não gosta muito de desenhar, não tem esse dom já te acompanhando desde pequenininho, então pensa direitinho naquilo que você realmente deseja, porque na arquitetura você fica muito tempo projetando, muito tempo desenhando, existem milhares de desenhos na faculdade, de projetos, então você tem que gostar de desenhar. Eu, por exemplo, quando era pequena, gostava muito mais de desenhar do que brincar de boneca. Então, isso já era um traço da minha personalidade. Pra engenharia, não fiquem com medo de cálculo. Eu tô morrendo de medo. Tô fazendo os cálculos, tô morrendo de medo. Tenho medo mesmo de cálculo, de física e de química, mas eu sei que são complementares à minha profissão. Então, perca seu medo, não tenha medo de enfrentar a faculdade de engenharia. Com estudo, com paciência e com perseverança, todos nós vamos conseguir, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!